الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسنة وصلوات البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين رضي الله عنهم عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الأئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعن الأولياء الصالحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة نوّر وقلبي أرشدا. رضيت بالله ربا وبإسلام دينا محمد نبيا ورسولا. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. إخواني وأحبابي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. E aí, hoje, nossa khutba, que tem uma conexão do que a gente estava falando ultimamente, que é a ziara do Qabr do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ziara também de todos aqueles que faltaram suas pés, que a gente chama comumente de awliya lillah. E aí aqui a gente vai falar da questão do tawassul. Quer dizer, tawassul é você pedir a Allah subhanahu wa ta'ala por consideração a um profeta, uma pessoa virtuosa. A gente vai falar o que os sábios falaram isso por unanimidade, que não há divergência. Então, o Sheikh Muhammad Mayara al-Maliki, ele praticou, era um grande Sheikh do Marrocos, que ele praticou o tawassul pelos profetas e pelos virtuosos. O tawassul, que Al-Qur'an ele reconhece isso, e também a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e todos os sábios concordaram na validade de fazer tawassul ou tabaruk. O tawassul é o fato de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para ter algo, benefícios ou bem, ou impedir algo que você acha que vai acontecer com você, que é algo ruim, mas mencionando o nome de um profeta, o nome de um wali. E aí isso é que a gente fala tawassul. Então fazer tawassul é algo permitido, fazer tabaruk indo junto ao túmulo de um profeta ou túmulo de uma pessoa virtuosa, reconhecidamente, islamicamente, falando que é virtuoso, perto do túmulo das pessoas, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para te conceder alguns dados. Mas você indo nesse túmulo ou fazendo tawassul não significa que você está adorando a pessoa, porque consideração que a conformidade daquela pessoa, vivo ou morto, e aí você está pedindo que Allah subhanahu wa ta'ala, pela bondade daquela pessoa, que Allah te conceda o que você está pedindo. Isso é uma coisa reconhecido pelo Al-Qur'an, que é consoante com o Al-Qur'an, consoante com a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e todos os sábios eles concordaram. Salvo, infelizmente, alguns movimentos modernistas chegaram e takfirizando as pessoas que fazem isso, não são muçulmanos, estão fazendo shirk. Mas isso não tem nada a ver com os textos. Então a gente vai pegar algumas pessoas ao longo desses khutbas também, trazer a fala dos sábios. Então Sheikh Muhammad ibn Ahmad al-Mayyar al-Maliki al-Fasi nasceu em Fez, que é uma grande cidade islâmica do mundo islâmico no Marrocos, onde se estabeleceu também um grande sheikh que fundou sua tariqa Tijaniya, conhecido na África, no Oriente Médio, na Ásia, na Europa, e hoje está chegando nas Américas, que está tendo discípulos entendendo a tariqa Tijaniya, que é Sheikh Ahmed Tijan Sharif radiyallahu anhu. E aí Sheikh Mahmoud ibn Ahmad al-Mayyar al-Maliki al-Fasi, quando partiu até agora, vai dar 360 anos, 380 anos, que fazia parte do Mazhab Malikiya. Ele era o aluno do grande sábio malikita também da África do Norte, que é Ibn Ashir, que escreveu um grande livro, um livro que quase é o segundo ou terceiro livro dentro da Fiqh Malikiya, que é Ibn Ashir. E aí, ele comentando o livro desse sheikh, ele fala o seguinte: Allahumma fez tawassul pelos profetas, tawassul pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawassul pelos virtuosos que antecederam. Ou
sahabas, por aí vai. Então fala, Allahumma inna natawassalu ilayka bijahi ahabbul khalqi ilayka wa azamuhum qadran عندك سيدنا ونبينا محمد بجاه جميع الأنبياء والرسل وأهل البدر وجميع الأولياء والصديقين وشهداء والصالحين أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا عديته ولا عدوا إلا كفيته ولا مريدا إلا شفيته ولا حاجة لك فيها ردا ولنا فيها صلاح إلا قدينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. O que ele está dizendo? Allah subhanahu wa ta'ala, estamos aqui humildes, entendendo que nós somos seus servos, devemos ficar submetidos a você, pedindo humildemente, de corpo e alma, falando o seguinte, e fazendo nosso tawassul pelo grau, bijah, isso é mostrando o patamar da pessoa que ele tem junto a Allah subhanahu wa ta'ala, e das suas mais criaturas que você agradou, e aqueles, segundo os julgamentos, que é o mais eminente das criaturas, que é Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nosso profeta Maulana Muhammad, e pelo grau também de todos os profetas, de todos os mensageiros, de todos aqueles que participaram na Batalha do Badr, que eram grandes sahabas, companheiros, que deram seu corpo, que deram seus bens, que deram sua vida em prol do Islã. Então são pessoas muito respeitadas dentro da Tariqa Islamia. Então do Ahlul Badr e todos os awliya, e todos os verídicos, que são siddiqin, de todos os mártires, de todos os virtuosos, de não deixar, a gente está pedindo para você não deixar nenhum erro, nenhum pecado, que você nos perdoe. Que você também tira de nós todos os tormentos, que você afastou completamente de todos os defeitos que a gente esconde nos nossos corações, de todas as dívidas também que estão nos dificultando na vida, e de todos os inimigos, que você nos preserve contra o mal, contra as doenças, que você nos dá a cura de todas as doenças, de todos nós. Ou você que tem o maior amor, que a gente não tem a capacidade desse amor que você tem para suas criaturas, o Senhor dos mundos. Então aqui ele está fazendo tawassul, um grande sheikh, que entendeu o que é Islã, que entendeu o que é um profeta. Então fazendo tawassul pelos profetas, fazendo tawassul pelos profetas, fazendo tawassul pelos sahabas, fazendo tawassul pelos awliya e fazendo tawassul pelos verídicos dentro do Islã. Então aqui o Sheikh Mayara, ele está nos dizendo sim, o tawassul, ele é algo permitido por Islã, não tem nada a ver com shirk. Não é esse entendimento que o profeta tinha, não é esse entendimento que as pessoas hoje modernoides têm, não é esse entendimento que os sahabas também tiveram, dizendo quem praticar o tawassul, quem praticar o tabaruk, está fazendo shirk. Não tem nada a ver com shirk, não tem nada a ver com... então, fazendo... E usam a expressão bijah. Já dificilmente a gente traduz isso, que seria o patamar, o grau de elevação que a pessoa tem junto a Allah subhanahu wa ta'ala. Não há ninguém que tem um grau mais elevado ou considerado junto a Allah subhanahu wa ta'ala do que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul khalqi 'inda Allah. Até o Adam alaihi salam, um dos primeiros a fazer tawassul pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando Adam errou, e aí a única coisa que ele fez para que Allah subhanahu wa ta'ala o perdoe, ele fala o seguinte: Allah subhanahu wa ta'ala, meu Senhor, eu sei que hoje errei, não deveria ter feito isso. Eu estou pedindo bihaqqi Muhammad, ele falou bihaqqi Muhammad, que você me perdoe. E Allah subhanahu wa ta'ala perdoou. Por quê? Já expliquei aqui várias vezes. Adam, quando viu no pilar, porque o trono de Allah subhanahu wa ta'ala não é trono para sentar, é um trono que simboliza o poder de Allah subhanahu wa ta'ala, porque é a maior criatura que Allah criou. Mas nos pilastres ele viu que está escrito ali La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aí Adam entendeu
que quando Allah junta o seu nome com o nome das suas criaturas, é porque aquela criatura é mais amada por Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que Adam, quando fez esse erro, ele falou isso: Allah bihaqqi Muhammadin, estou pedindo para você me perdoar. Então o tawassul é o fato de pedir a obtenção de algo que é bom para você, que é benéfico, que seja saúde, que seja bem materiais, você pedindo isso, ou pedindo que Allah subhanahu wa ta'ala impede que algo ruim aconteça com você, e nesse dua que você faz, você menciona o nome de uma pessoa virtuosa, que seja qualquer profeta que você pode usar, qualquer nome que reconhecido islamicamente é um awliya, um wali. Então, esse fato não constitui uma adoração para aquela pessoa. Porque aquele que se desloca indo a Meca, fazendo pequeno umrah ou fazendo hajj, e depois aproveita visitar o túmulo do profeta mais abençoado que tem na face da terra, não está pedindo o profeta, mas está, através da bondade do profeta, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala te dá essa coisa. E também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele ensinou os companheiros dele a fazer o tawassul, a praticar o tawassul, mesmo eles não estivendo mais de corpo nesse mundo. Porque os profetas, eles continuam vivos. Todos os profetas. Que a gente saiba ou não, eles continuam vivos. Até o Mihraj do profeta, ele encontrou Musa rezando no seu túmulo. Encontrou todos os profetas. E rezaram atrás do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, até o Bukhari, radiyallahu anhu, ele, numa cadeia de transmissão sahih, autêntica, que é o Khalifa Omar, que vou falar daqui a pouco, ele fez o tawassul pelo tio paterno do profeta, que é Abbas, radiyallahu anhu. Ele fez o tawassul. Até o tawassul é uma prática permitida por unanimidade dos sábios muçulmanos, como relata o Taqiyuddin Subki. Eu trouxe várias referências do Taqiyuddin Subki, um grande sábio egípcio da Mazhab Shafi'iyya, que ele também no seu livro Shifa al-Saqam, ele fala assim que tawassul é algo permitido. Porque isso não tem nada a ver com adorar outro a não ser Allah subhanahu wa ta'ala. Porque os sábios, eles entenderam que a adoração, a ibada, é o extremo limite de temência, de conscienciosidade e de submissão a Allah subhanahu wa ta'ala. E aí, os sábios nunca entenderam que fazendo tawassul, tabaruk, vai constituir fazendo shirk. Mas, infelizmente, no mundo muçulmano, hoje em dia, tem bastante grupos ou pessoas que interpretam os textos, uma interpretação que nunca os sábios anteriores a eles tiveram isso. Isso é uma coisa que vem de 200 anos para cá. No passado, sim, teve um outro, mas era marginal dentro da comunidade muçulmana. Mas na maioria dos sábios, nunca entenderam, fazendo tabaruk ou tawassul, você está adorando outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. Até aqui, o Sheikh Mayara, ele realizou também tawassul, mas também o Ibn Ashir, que era o Sheikh dele, comentando nesse livro do Ibn Ashir, Matn Ibn Ashir, que o livro se chama Matn Ibn Ashir, um comentário do todo que é fiqh malikiya. Ele fala o seguinte: até Ibn Ashir ele fez o tawassul também pelo profeta. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, eu sendo seu servo, sendo sua criatura, submetido a você, eu estou pedindo pela essa obra que estou escrevendo, que é uma obra que ele estava escrevendo por uma boa intenção, pura, e pedindo, e também você me conceda de uma utilidade permanente desse livro. Esse livro ainda está estudado no mundo islâmico. Ainda está estudado, é uma referência. Terceiro livro na Mazhab Malikiya. E também ao nosso Sayyid, que é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e usou bijahi, e também usou o Sayyid, das pessoas que você me concede o que estou te pedindo. Então, mais um grande sábio nos mostrando que tawassul é algo permitido. Isso sem dúvida nenhuma. Tawassul tabaruk.
هذا وأستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'd. Todo mundo sabe, quando o profeta partiu, tiveram Abu Bakr, que ficou na khilafa 2 anos, e depois de Abu Bakr, Umar, esse grande sábio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e da comunidade muçulmana, que o profeta falou várias vezes a qualidade do Umar, aquele que veio, que sabe discernir a verdade do falso. Vários elogios que o profeta fez, faz parte daqueles que o profeta citou, que vão entrar no paraíso diretamente. Então, Omar não é qualquer um. Ele que organizou a comunidade muçulmana, de um ponto de vista da civilização. E Omar, radiyallahu anhu, na fala desse grande sábio, Bukhari, que Imam, o Sheikh Muhaddith, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, o autor do famoso livro Sahih Bukhari, quando partiu até agora desse mundo, vai dar quase 1200 anos. Ele é uma referência imprescindível para qualquer pessoa que estuda ciências do Hadith. Embora o Bukhari não fale que tudo que está no meu livro, a gente tem que levar isso ao pé da letra, ou aplicar. Mas isso é um esforço que ele fez para coletar a fala que se falava sobre o profeta. Mas depois tem alguns que pegam isso como se fosse um livro absoluto. Não, o Bukhari nunca teve essa visão. E o Umar ibn al-Khattab, quem é? Ele é o companheiro, ilustre companheiro, o Amir al-Mu'minin Abu Hafs, Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, quando partiu desse mundo até agora, dá mais ou menos 1420 anos. E o profeta fez várias vezes elogios em várias ocasiões, até ele chama o Faruq, aquele que sabe discernir a verdade da falsidade. Ele falou o seguinte também, que Allah fez com que a verdade saia da boca do Omar e que ele esteja firme no coração dele. Omar fez também parte daqueles que foram anunciados vão entrar no paraíso, então não é qualquer um, que foi uma educação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o profeta rezava para que Omar entrasse no Islã, porque Omar era uma pessoa bem forte, forte e temido dentro da sociedade árabe. Claro, quando entrou o Islã se levantou. Ele falou o seguinte: Anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kana iza qahatu istasqa بالعباس ابن العبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتشقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسيقون. O que ele quer dizer? Num período de seca difícil que os muçulmanos passaram, porque a vida no passado, as facilidades que a gente tem hoje em dia não tinha no passado. Era uma vida muito difícil mesmo. E aí acontecia seca, ainda por cima na época na Arábia, na época do profeta, onde a água faltava, era motivo de conflitos antes da vinda do profeta, para buscar e controlar os pontos de água, as rotas caravaneiras também. E aí, nesse período de seca, muito difícil, pessoas faltando comida, até água, alguns morrendo, as crianças, pessoas velhas também, alguns adoecendo. Omar ibn al-Khattab realizou o pedido da chuva istiqa por consideração a Abbas ibn al-Muttalib, que era tio paterno do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dizem o seguinte: ó Allah, nós estamos fazendo esse tawassul por você e passando pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por consideração pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que você nos conceda a chuva. E nós realizamos também o tawassul pelo tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é Abbas. E aí Allah subhanahu wa ta'ala, ele fez com que a água, a chuva caísse naquele instante.
Então, aqui nós mostrando mais uma vez um sahaba fez tawassul sobre outro sahaba virtuoso, que fazia parte da família do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mais um motivo que mostra válido a questão da prática do tawassul. E aí, só esse hadith seria suficiente para replicar aqueles que negam o tawassul ou o tabaruk no absoluto. E aí, pelas pessoas vivas, virtuosos vivos, ou pelas pessoas virtuosas que já partiram, que sejam os profetas, ou todos aqueles que pautaram sua vida pelos passos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, todo mundo sabe, um grande sábio egípcio, ele faz o seguinte: tira-se nesse hadith, aproveito dessa história do Al-Abbas, o caráter recomendado, mustahab, de pedir a intercessão, istishfa', pelas pessoas do bem, reconhecidamente, islamicamente falando, pelos virtuosos e pela família do profeta. Todos os descendentes do profeta a gente pode fazer o tawassul, porque são pessoas puras. Os netos do profeta, Hassan e Hussein, Fátima, por aí vai. Que a gente chama comumente Ahlul Bayt. A gente pode fazer tawassul pelo Ahlul Bayt. Mas um grande sábio, no seu livro famoso, que é Fathul Bari, um livro conhecido, traduzido até em inglês, francês. Então, um livro bem conhecido no mundo islâmico, que é um comentário do Sahih Bukhari. O mufti da Meca, que chama Sheikh Ahmad ibn Zayn Dahlan, do século XVIII, um grande sheikh que era sheikh de todos os sheikhs em Meca e Medina, junto com outros, porque ele era da mazhab Shafi'iyya, mas tinha sheikhs da mazhab Malikiyya, Hanbaliyya e Hanafiyya. Mas ele era o mais destacado naquele época, que chama Sheikh Ahmad ibn Zayn Dahlan. Ele fala: Omar ibn al-Khattab, durante um período do seu califato, realizou tawassul para pedir a chuva, istiqa, por Abbas ibn al-Abd al-Muttalib, quando se intensificou a fome durante um ano da seca. Ele obteve a chuva. Claramente, nisso, a prática do tawassul, há nisso a prática do tawassul, e isso invalida a palavra daqueles que estão proibindo o tawassul no absoluto, que o tawassul, a gente faz isso sendo a pessoa viva, a pessoa virtuosa, o profeta, etc., ou morto. Assim como a palavra daqueles que estão proibindo o tawassul para fazer por outra pessoa, a não ser o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então tem pessoas que falam: não, tawassul tem que ser só pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tem pessoas que falam: não, tawassul não pode fazer do jeito nenhum. E as duas opiniões não têm nenhum embasamento. São as opiniões marginais. Tawassul, tabaruk é algo permitido, a gente pode fazer isso. Porque nunca os sábios entenderam no passado que dessa forma, que eles destrincharam todas as falas, porque pessoas que dominavam a língua árabe, pessoas não dormiam. Imam Nawawi, ele falava que o Imam Nawawi, durante 6 anos, ele ficou só para fazer pesquisa, estudando, escrevendo livro. Ele não comia nem bebia e comia somente depois do Isha, que fala: eu temo, quando comer ou beber, meu corpo vai sentir mais a moleza, e aí não vou poder fazer a escrita. Então, os sábios eram assim. Esses sábios, 1/3 que eles fizeram, ou 1/10, a gente não está fazendo isso. Esforço que eles fizeram. Por isso que hoje a gente está recebendo o Islã de uma maneira clara. Mas não se fosse o trabalho de porque eles foram abençoados. E tinham pouco material, pouquíssimos, em dorso do camelo, nas tendas, embaixo do sol escaldante, num deserto sem nada, mas conseguiram ter a benção de Allah subhanahu wa ta'ala. Então são grandes, a gente precisa respeitar esses sábios. É tão maravilhoso. O Islã, ele produziu sábios e conhecimento jamais visto na história da humanidade. A influência islâmica ela penetra todas as civilizações, quase todos. É difícil você ver hoje a civilização que não tem um pouco da civilização islâmica por causa dos sábios, tanto do conhecimento religioso como também do conhecimento profano,
na área de técnica, etc, etc. Então, era isso. Na próxima vez, inshallah, a gente vai trazer mais sábios para mostrar a validade de se praticar a tawassul, partindo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabas até os sábios de hoje. Haza astaghfirullah wa lakum wa lisa'ir al-muslimin. La ilaha illallah yaf'al ma yurid. Allahumma anta la ilaha illallah anta al-ghani wa nahnu fuqara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala ali haqq qadri miqdar al-azim. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم.